Para alguns, um personagem maligno e sem piedade que tenta a humanidade. Para outros, uma invenção dos humanos e das religiões para doutrinar, gerar culpa e medo. Diabo, Satanás, Beelzebu. Se trata de um ser real. O diabo é o inimigo da humanidade. A personificação da maldade apresenta tantas caras quanto perguntas. O diabo realmente existe? Muitos creem que o diabo não existe. E esse é um grande triunfo de Satanás. O mal não tem a proporção do bem. O mal é a ausência do bem. Há aqueles que garantem inclusive terem um pacto com ele. Satanás é o libertador da humanidade e do ciclo apocalíptico. O diabo, uma das figuras mais controversas da Bíblia. Ele tem ciúme de nós, ele tem inveja da vida que Deus nos deu, porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos a graça que possuímos através do batismo, e o diabo está sempre tentando nos destruir por causa disso. Há especialistas que afirmam a existência de evidências satânicas. O diabo vive entre nós? Depois do exorcismo, meu psiquiatra me disse: eu não tenho esse caso cientificamente. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Por acaso, seriam Deus e o diabo a mesma pessoa? O diabo, a personificação do mal, busca o pior do ser humano para conquistá-lo. Será que, ao caírem em tentação, Adão e Eva tenham marcado a história da humanidade, assinalando o pecado em cada um de nós? Há muitos que garantem que, desde então, a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, acontece dentro de cada homem e mulher que habita esta terra. O diabo recebe o nome de pai da mentira mais vezes que o diabo falado por Jesus. Jesus disse que o incrível é que ele perverte a verdade, ou seja, que ele corrompe a verdade. Não é que ele não a reconheça, ele a reconhece e procura corrompê-la. Outra de suas características. O diabo pode viver entre os homens ou dentro dos homens. Será que grande parte da humanidade já se encontra sob seu poder? O diabo, sendo um ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Ele, como ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Um pacto com o demônio é uma decisão tomada por um ser humano livre para associar-se de alguma maneira a Satanás ou a algum espírito, algum demônio, algum espírito negativo. Existem parágrafos na Bíblia que sugerem a existência do diabo. A figura de Satanás na Bíblia hebraica tem a ver com o adversário. É um adversário, um inimigo que pode aparecer. Pode ser uma pessoa. Tem duas visões na literatura judaica posterior. Uma é uma figura sobre-humana ligada ao demoníaco e com o negativo. E outra interpretação também de Maimônides que diz que Satanás é o anjo da morte e a tendência ao mal do ser humano. Evidentemente, Deus não pode ignorar a possibilidade de que a liberdade incluiria uma oposição à sua vontade. Alguns textos bíblicos são muito precisos com respeito à menção do diabo. Chegando o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Colômbia, Bogotá. O colombiano Sebastián Santeiros Villarreal se apresenta como bruxo, feiticeiro e afirma ter realizado pactos com o diabo. É santeiro, espiritualista, feiticeiro e trabalha com magia negra vodú. Para servir a Satanás, você não precisa ter fé. Para servir a Deus, você precisa ter fé. E a fé não tem argumentos dialéticos porque simplesmente se crê ou não se crê. Com Satanás, não. Porque quando você pede a Satanás, tudo o que se pede a Satanás ele te dá. Para fazer um grande ritual para Satanás, eu acendo uma vela vermelha, que significa a luz que o mesmo nos transmite. No altar, temos uma das colaboradoras ou colaboradores dele, porque é um anjo que é a Santa Morte.
ela trabalha para Deus e trabalha para Satanás. Se Deus lhe dá uma ordem, ela cumpre. E se Satanás lhe dá uma ordem, ela cumpre. Tenho que ter os ornamentos ou hábitos correspondentes. E a água? A água eu jogo por todo o altar porque é uma simbologia, é limpeza. Então eu faço uma oração que eu leio na Bíblia satânica. Eu invoco a presença de Satanás, invoco a presença de alguns de seus servidores em espírito. E em algumas ocasiões eu o vejo ou ele me incorpora. Depois de cair em transe, eu volto ao normal e começo a executar durante a semana aquilo que ele me ordenou. E não se discute, se cumpre. Como existe a possibilidade de estabelecer uma relação com o ser humano, podemos nos abrir para estabelecermos um contato com Satanás. É triste, é dramático, é incrível, mas é possível. O diabo é invocado de diferentes maneiras, segundo a situação. Se uma pessoa está em perigo, ela pode invocá-lo. Se uma pessoa está contente, o invoca. Se está em um momento de agonia, o invoca. Se quiser fazer um pacto com Satanás, se quiser fazer um pacto com o que chamam de maligno, ele a escuta e vem ao seu socorro. Eu creio que o satanismo está te desviando do assunto. Por que adorar a Deus indiretamente se pode adorá-lo diretamente? Não é necessário ir pela via negativa. Posso ir pela via positiva. Deus é misericórdia, compaixão, bondade. Por isso eu não preciso adorar o lado escuro disso. A pergunta que muitos especialistas e teólogos ainda se fazem é: o diabo realmente existe ou é uma metáfora? E se é uma metáfora, a quem Jesus se referiu como a encarnação do mal? No livro de Jó chama Satanás, ou diabo, que quer dizer o adversário, o enganador, e é entendido na interpretação, sobretudo dos padres da igreja cristã, como um arcanjo que fora criado de maneira perfeita, um arcanjo iluminado que, apesar disso, assim como Adão o faria, deixa de amar a Deus por amar mais a si mesmo, caindo no orgulho e na rebeldia, e dessa maneira se separando de Deus. Na Bíblia vemos uma mensagem de Jesus: não te acuses a ti mesmo. Não nos esqueçamos que aquele que se acusa em hebraico se diz Satanás. Ele é o acusador. E quando a pessoa se acusa como pecador, está fazendo às vezes de Satanás consigo mesma. Ou quando condena os demais e vive dizendo isso é ruim, isso está ruim, isso é péssimo, está fazendo às vezes de Satanás, ainda que traga a Bíblia numa mão ou use uma batina. Satanás nos acusa para Deus e essa é a função de Satanás, o acusador. Então me parece que é por uma questão literária, se utiliza inclusive para criar medo dentro da população e é uma ferramenta para que dentro da religião dirijam também toda uma comunidade. O Evangelho de Marcos é muito claro quando fala dos demônios, depois vai apresentando quais são os demônios. Há um demônio fundamental. Qual é o demônio mais importante? Que se opõe à construção do reino de Deus. É o Império Romano. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos escreve sobre um endemoniado, ou seja, possuído pelo demônio, ou seja, possuído pelo império. Agora vão saber por que digo isso, tá certo? Ele quer se unir e rompe todas as ligações. E Jesus lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Legião. E a Legião é a unidade de combate do exército romano. São muitos os que asseguram que o diabo existe e que, inclusive, se encontra mais perto do que alguns creem. Na Bíblia temos aproximadamente uns 8 casos de exorcismo que tinham uma característica em comum, que os diferenciava de outros tipos de possessão demoníaca e exorcismo que ocorriam no Mediterrâneo. O contexto no qual aparecem os exorcismos na Bíblia tem uma clara conotação social e política.
se considera possuído pelo diabo todo objeto, pessoa ou lugar que se encontra infestado em princípio. O ritual do exorcismo consiste em invocações, em ladainhas feitas ao sangue de Jesus, em alguns casos, em algumas tradições religiosas, feitas aos santos, outras feitas em invocações e conjuro aos anjos e arcanjos. Imediatamente começam as orações de imprecação, que devem ser feitas necessariamente por um ministro ordenado, ou seja, as orações de expulsão do demônio. A condição do exorcista depois do trabalho é de muito cansaço e esgotamento. O desgaste físico é muito grande, o compromisso emocional que ele assume durante o trabalho sempre leva, é claro, ao grande consolo do verdadeiro exorcista Jesus Cristo, que lhe empresta a voz e lhe empresta também os gestos, o corpo, mas é ele quem enfrenta a batalha. De que forma secreta a Bíblia menciona essa batalha? Já em Marcos e em Lucas, a possessão aparece como uma possibilidade. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Os exorcismos são realmente um modo de combater e expulsar o diabo? Se é necessário expulsá-lo, isso é prova suficiente para pensar que o diabo existe? Santo sangue do Senhor, rogai sangue por santo nós. da Sagrada Igreja, Rogai por nós. Sangue santo da Sagrada Igreja, Rogai por nós.